Meus irmãos, graça e paz, eu queria cumprimentar vocês e partilhar um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão nessa ocasião. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que nos diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O autor aos Hebreus, ele vem fazendo uma série de exposições em sua carta geral acerca das doutrinas cristãs a partir do Antigo Testamento. Agora faltam 3 capítulos, segundo a nossa divisão da nossa Bíblia, para terminar essa carta, e ele vai gastar os 2 penúltimos capítulos para fazer uma série de exortações com base nas exposições que ele fez até aqui. E esse versículo 1 do capítulo 12, ele faz um ponto de ligação importante para o início dessas exortações, desses encorajamentos que o autor aos Hebreus quer transmitir às igrejas. Ele vai falar sobre fé, ele vai iniciar falando sobre fé. E é muito interessante porque a definição clássica de fé que nós temos nas Escrituras está justamente aqui, sintetizada aqui em Hebreus capítulo 11. E não é uma definição nova, não é uma definição que nos surpreenderá. É uma definição que nós estamos habitualmente acostumados a ouvir. E eu quero, nessa oportunidade, meus irmãos, relembrar com vocês o que é fé segundo as Escrituras. E que possamos, meditando no que é fé de acordo com a Bíblia, comparar com o que nós temos vivenciado nesses dias difíceis que temos enfrentado. O texto nos diz que a fé ela tem 2 características. Ela é um firme fundamento e, ao mesmo tempo, ela é uma convicção. Ora, um firme fundamento, o fundamento é a base, é o alicerce, é o lugar sobre o qual uma estrutura é erguida, uma construção é levantada. E a Bíblia nos diz que a fé ela não é um fundamento insólito, ela não é um fundamento frágil, é um firme fundamento. Mas, ao mesmo tempo, a fé ela é uma convicção, ela tem essa segunda característica. A fé ela não é uma incerteza, a fé ela não é um talvez, a fé é uma convicção, a fé é algo concreto, é algo real. Então é um firme fundamento e ao mesmo tempo é uma convicção. Tudo bem, vamos então meditar em que firme fundamento é a fé, está baseada a fé. É o firme fundamento de coisas que se esperam. É muito interessante essa perspectiva bíblica. É um fundamento, é algo sólido, mas não é de algo que eu tenho hoje, mas de algo que eu espero, algo que eu aguardo, mas eu aguardo fundamentado. E nós vamos ver um pouco logo adiante que fundamento e o que é isso que nós aguardamos. Mas é uma convicção firme. Em quê? Em fatos que nós não vemos. Então existe essa grande contraposição. Um firme fundamento e uma convicção de quê? Coisas que se esperam e fatos que não se veem. Vamos começar a meditar sobre isso de maneira mais aplicativa. Nós somos tentados, meus irmãos, a crer naquilo que nós podemos tocar. Tomé é um bom exemplo disso. Nós somos tentados a colocar a nossa perspectiva de crença naquilo que nos traz uma segurança visível, imediata, para já. Mas não é essa definição de fé que a Bíblia nos ensina, meus queridos. A Bíblia nos diz que a nossa fé ela é estruturada em Deus. É por isso que a nossa fé, de fato, é um firme fundamento. Porque aquele que fez as promessas, ele é fiel para cumprir cada uma delas. E é por isso que nós estamos fundamentados, não naquilo que o nosso braço pode nos dar, mas nas promessas de Deus. Naquilo que Ele nos prometeu e naquilo que Ele efetivamente pode fazer e pode dar através da sua destra fiel. Mas também a fé ela é uma convicção. E a convicção que a Bíblia nos traz sobre fé não é uma convicção baseada naquilo que eu garanto, naquilo que outros me garantem, mas naquilo que eu espero em Deus, naquilo que Deus me garante. É por isso que eu não preciso ver efetivamente a promessa de Deus se cumprindo na minha vida já para que eu creia.
Eu creio porque foi Ele que prometeu e é fiel para cumprir. Eu creio porque Ele não volta atrás. Eu creio porque eu não estou vendo acontecer, mas eu sei que Deus, que tem todo o poder e que voluntária e livremente me prometeu, Ele é fiel para cumprir. É por isso que eu creio mesmo sem eu ver. Talvez alguns de nós digamos, mas isso é inviável, é impossível nós efetivarmos esse tipo de fé. E aí o próprio Espírito Santo, usando o autor aos Hebreus, vai discorrer que não. E vai trazer uma série de exemplos, desde o Antigo Testamento, de homens e mulheres que viveram pela fé. E eu e você, meus irmãos, como é que está a nossa vida nesses dias? Que tipo de fé nós temos evidenciado para Deus, para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam? Nós temos evidenciado uma fé natural, baseada naquilo que eu vejo, naquilo que eu consigo garantir, naquilo que salta aos meus olhos, naquilo que eu enxergo e por isso acredito e confio, naquilo que a força do meu braço ou a força do braço do homem pode efetivamente me dar, a cura da Covid-19, a medida emergencial do governo para colocar dinheiro numa conta bancária para que eu possa sacar, os recursos que efetivamente eu possa ter guardados, os meus bens patrimoniais que de repente podem ser colocados à venda para gerar uma quantidade de dinheiro. Em que está baseada a minha fé, a minha segurança, a minha certeza? O que Deus espera de nós, meus irmãos, seguramente não é que nós confiemos nem em carros, nem em cavalos, nem mesmo nos seus cavaleiros. O que Deus espera de nós não é que nós lancemos a nossa confiança nas nossas aptidões, naquilo que nós podemos produzir, naquilo que os nossos olhos enxergam, naquilo que os nossos ouvidos escutam acerca de notícias. O que Deus espera de nós é que nós coloquemos e depositemos e lancemos sobre Ele toda a nossa esperança, toda a nossa certeza, toda a nossa convicção, todo o fundamento da nossa vida. O que Deus espera de nós é que nós andemos exatamente como os elencados heróis da fé do Antigo Testamento. Que Deus nos ajude a andarmos a despeito de todas as circunstâncias adversas que nos cercam, assim como grandes adversidades cercaram aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento, elencados em Hebreus capítulo 11, mas que venceram, que romperam essas dificuldades caminhando pela fé. Que o Senhor encontre em nós homens e mulheres cheios de fé. Se nós não temos fé, peçamos ao Senhor. Vamos pedir a Ele: Senhor, acrescenta-nos fé, assim como os discípulos oraram. Que o Senhor nos ajude nesses dias a vivermos não com base naquilo que os nossos olhos enxergam, não com base naquilo que os nossos pés naturais podem se firmar, mas que nós possamos viver pela fé, firmados naquilo que nós esperamos, conscientes e seguros daquilo que nós não vemos. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.